Fala, trader! Me diz aí, você já ouviu falar na Petax? Ela é uma taxa muito importante. Se você opera dólar futuro, você talvez já tenha ouvido falar nela. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre a Petax, como ela pode refletir nas operações de day trade em dólar futuro, e a gente vai te mostrar ali na plataforma Fast como encontrar essa taxa. Então, fica comigo aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, quero te convidar para se inscrever no canal e já te convidar também para deixar o joinha nesse vídeo. Clica aí no like, o seu like é muito importante, ele auxilia a gente na divulgação do nosso conteúdo, ele indica tanto para a gente quanto para o YouTube que o conteúdo é relevante, assim o conteúdo é distribuído com mais facilidade. Eu espero poder contar contigo aí para deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo aqui. Clicando ali em compartilhar, pega o link ali e compartilha com pelo menos 3 amigos, combinado? Vamos lá falar um pouquinho mais sobre a Petax. Bom, a gente já falou um pouco sobre a Petax no vídeo que a gente falou das particularidades do dólar. Inclusive, vou botar aqui na descrição o link desse vídeo aqui do canal da Fast. Mas em geral, o que eu posso te dizer? A Petax ela é uma taxa de câmbio, tá? Utilizada como referência para a cotação de moeda estrangeira. No caso do dólar especificamente, tá? É o dólar em relação ao real, ou seja, para cada $1, né, quantos reais são equivalentes. Tá? É uma taxa divulgada pelo Banco Central justamente para determinar a cotação do real em relação ao dólar. É sempre em par de moeda, uma moeda contra a outra, ou seja, para cada dólar, quantos reais, tá bom? Quanto vale cada dólar, né? De uma forma mais simples. Quanto em reais vale cada dólar. Tá bom, Aslan, mas por que isso é importante? Por que é importante saber disso? Vamos lá, vou te falar a importância disso, depois vou te mostrar ali na plataforma como encontrar essa taxa. Primeiro, se você opera dólar futuro ou pretende operar dólar futuro, você precisa conhecer a característica desse ativo. E a Petax está dentro dessas características. É muito importante a Petax, a formação da Petax, a característica aí em relação ao ativo dólar futuro. O dólar Petax, né, a Petax do dólar, consiste numa média das taxas informadas pelos dealers de dólar, ou seja, instituições dealers são as instituições credenciadas pelo Banco Central, tá bom? Durante 4 janelas dentro do dia, tá? Essas janelas elas se dão no horário das 10 às 10h10, das 11 até 11h10, é uma janela de tempo, né? Entre 10 e 10h10, entre 11 e 11h10, entre meio-dia e 10 e entre 1h e 1h10. E é muito importante destacar aqui que normalmente transações e liquidações de diversos contratos de dólar, né, que vão desde aí de acordo entre empresas, bancos, a definição inclusive do dólar turismo, que é tão conhecido, tá? E contratos de dólar futuro, eles são feitos com base justamente no que? Na taxa Petax. Então vamos ver aqui na plataforma como encontrar essa taxa Petax. Lembrando que essa taxa Petax é divulgada pelo Banco Central uma vez por dia e ela é a média da cotação dessas 4 janelas, tá? Vamos abrir a plataforma aqui e vamos te mostrar. Bom, vamos lá. Já aqui na plataforma, deixa eu mostrar uma questão aqui. Primeiro, tá? Reforçando o seguinte, quando eu disse janelas, tá? Até vou marcar aqui, janela das 10, entre 10, deixar mais claro isso daqui, e 10 e 10, o que isso quer dizer? Essa é a primeira janela da Petax, entre 10 e 10 e 10. Isso quer dizer que dentro desse período de 10 minutos, isso é feito de forma randômica, ou seja, a gente não sabe exatamente quando vai haver essa coleta de informação do Banco Central para com os dealers. A gente sabe que vai ser dentro dessa janela de 10 minutos. Só que dentro dessa janela de 10 minutos é aberta uma cotação e ela fica aberta 2 minutos. Então é randômico, são 2 minutos que ocorrem aleatoriamente dentro dessa janela de 10 minutos, sendo que a primeira janela é entre 10 e 10 e 10, a segunda é entre 11 e 11 e 10, para ficar bem claro aqui, tá? A terceira é entre 12, né, meio-dia, e meio-dia e 10, e a quarta e última prévia, tá?
Isso são janelas de prévia. Tá? Por que prévia? Porque é a partir dessa prévia que vai se chegar a uma média, tá bom? E daí vai ser a Petax do dia. Então a gente tem a primeira prévia da Petax, que é a primeira janela, entre 10 e 10 e 10, de forma randômica, aleatória. Abre-se 2 minutos ali, onde é coletado a cotação. E a gente tem a primeira prévia, é feita a mesma coisa na segunda, é feita a mesma coisa na terceira, é feita a mesma coisa na quarta. Depois se junta aí a primeira, a segunda e a quarta, se faz uma média dessas 4 janelas. Aí se tem a Petax do dia, que daí é a taxa que vai ser a taxa de referência, tá? Como é que a gente pode ver isso daqui na plataforma? Olha só que interessante. Primeiro, aqui em notícias, tá? Eu posso vir, por exemplo, em pesquisar notícias, ou direto aqui, ó, é a agência Bovespa, tá? Olha só, aqui tem todas as notícias que saem da agência Bovespa, digamos assim, tá? Vamos fechar a janela para a gente vir no pesquisar aqui, ó. Olha só que interessante. Eu posso vir aqui, vou botar aqui a agência Bovespa, e eu posso botar aqui, ó, título, Petax, tá? E dou um pesquisar. Olha só. Aqui a gente teve, ó, lembra que eu falei que a primeira prévia é entre 10 e 10 e 10 e é 2 minutos randômicos que abrem ali? Olha só, abriu entre 10 e 10 e 10, abriu às 10 e 5, tá? Abriu dentro da janela. Então, foi divulgado ali a Petax e a cotação saiu 2 minutos depois. A cotação da primeira prévia saiu às 10 e 7. Então, se eu clicar aqui, ó, vou dar 2 cliques, vai abrir uma janelinha aqui com as informações. Ó. Banco Central abre a janela para dealers informarem a cotação da Petax. Tá? Aqui o início 10 e 5, então está dentro da janela entre 10 e 5 e 10 e 10. Final 10 e 7, ou seja, 2 minutinhos. Aí o que acontece? 2 minutinhos depois é divulgado a cotação da primeira prévia da Petax. Ó, Banco Central informa a Petax parcial, ou seja, a primeira prévia do dia 21. Olha lá, compra, essa daqui é a prévia, tá? Então essa daqui é a prévia da Petax, tá? A primeira prévia. Na segunda prévia, olha lá, segunda prévia, olha só, a segunda prévia saiu eu vou clicar aqui, ó, 11, olha lá, 11 e 2 segundos, tá? É isso? Isso, 11 horas e 2 segundos. Veja, a segunda prévia está dentro da janela entre 11 e 11 e 10, tá? Então, ó, saiu ali, abriu a janela, 2 minutos depois a janela fecha, ó, Banco Central abre a janela para os dealers informarem a cotação da Petax, tá? Do dia, aqui o início, e 2 minutos depois ela fecha, tá? E depois que fecha, é divulgado a prévia, tá bom? Olha lá, é divulgada a prévia, olha lá, Banco Central informa a Petax parcial, ou seja, a segunda prévia, e aqui está o valor da prévia da Petax, tá bom? Então o que ocorre? Após ter feito isso, na primeira janela, segunda janela, na terceira janela e na quarta janela, lembrando, entre 10 e 10 e 10 a primeira prévia, entre 11 e 11 e 10 a segunda, entre meio-dia e 10 a terceira, entre 1 e 1 e 10 a quarta, após ser coletada essas 4 prévias, é feita uma média e é divulgada a Petax do dia, tá bom? Então, dito isso, a gente tem aqui as informações e tem como visualizar aqui, ó, algo bem bacana, ó, panorama do dólar, tá? Olha só, aqui se eu clicar em ferramentas panorama do dólar, tá? Ferramentas panorama do dólar. Aqui eu vou ter o panorama do dólar, a cotação do dólar, tá bom? Aqui eu vou ter a cotação e vou ter as prévias também que eu posso visualizar aqui nessa janelinha, tá bom? Conforme vai saindo, vai atualizando aqui. Então, são formas de eu acompanhar as prévias da Petax. E por que isso é importante? Por que é importante eu saber? Eu já falei que é importante pelo simples fato de ser a característica de um ativo, tu já deveria atentar para isso. É a característica de um ativo que tu precisa saber, tá? Então, lembra, né? É uma regra, é uma lei de Warren Buffett, o maior investidor da atualidade, que diz o seguinte: não invista seu dinheiro, não coloque seu dinheiro num negócio que você não conhece. Então, se você está operando dólar ou quer operar dólar, você tem que conhecer, você tem que saber pelo menos que existe essa taxa Petax, tá bom? Então, é o básico, tá? É importante acompanhar. E na parte operacional, no que isso interfere na parte operacional, Wesley?
nessas janelas existem brigas, ou seja, tem players que se beneficiam, ou seja, né, tem instituições que se beneficiam se o dólar subir, tem instituições que se beneficiam se o dólar cair. Tá? As instituições, sejam elas financeiras, como bancos, ou não financeiras, como importadoras, exportadoras, elas se beneficiam, né, da taxa PETAX se ela for para cima ou para baixo. Ou para baixo. Então, assim, ó, tem interesse na formação da taxa PETAX. Então, o que ocorre nessas janelas? A gente percebe que nessas janelas os players eles acabam atuando, tentando puxar a sardinha para o seu lado, tentando empurrar um pouquinho a PETAX para o seu lado. Então, o player que quer, o player que se beneficia da PETAX, a formação da PETAX numa cotação maior, vai dar aquela forçadinha de repente para o preço subir, entende? Então, aquele player que se beneficia com uma PETAX com uma cotação menor, seja porque tem contratos, tem que liquidar alguma coisa, ele vai dar aquela forçadinha para a PETAX cair, né? Para dar aquela derrubadinha ali no preço, para formar a PETAX numa taxa, numa cotação menor. Então, assim, ó, nesses horários existe briga, porque existe interesse dos players de botarem essa cotação para cima ou para baixo. Então, são horários que a gente precisa atentar, principalmente para quem opera fluxo. Quem opera fluxo vê algumas características, por exemplo, lotes maiores na tela, uma negociação maior. Então, existe uma dinâmica específica nas janelas da PETAX. Uma outra questão interessante é o seguinte: a partir do momento que a primeira e a segunda prévia se formam, tá, tu já tem uma média das duas. Tá? Então, a partir do momento que tu forma a primeira prévia, tu tem uma cotação. A partir do momento que forma a segunda, tu já tem a média das duas. O que ocorre? Existe uma briga, tá, entre os players nesse mesmo sentido, para manter o preço acima ou abaixo dessa média. Tá? Porque tem players que vão se beneficiar com a taxa, a PETAX cotada mais acima, a taxa sendo fechada mais acima, e tem players que vão se beneficiar com a taxa mais abaixo. Então vai ter uma briga ali, tá bom? Então é importante, por quê? Porque esse tipo de informação, ele movimenta mercado. É só isso que movimenta mercado, Isla? O dólar é baseado só nisso? Não. Existem outras questões que também influenciam na cotação da moeda. Principalmente se estiver operando aqui dólar futuro, tem várias questões que influenciam. Drivers, notícias, indicadores que saem, players montando posição, tem vários fatores aqui, o ajuste, tem vários fatores no dólar que influenciam na movimentação e na cotação do ativo. Agora, a PETAX é um deles e é importante tu saber, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil, conteúdo aqui muito importante, tá? Esse conteúdo que eu passei aqui para ti realmente é um conteúdo bem específico de dólar futuro. Dificilmente a gente não acha com tanta facilidade conteúdo tão aprofundado assim na internet, e a gente está trazendo aqui para ti que acompanha a gente no canal da Fert, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!